E aqui, mais finalizando a parte teórica, assim, só lembrando assim, como é que a diplomacia cultural é vista tradicionalmente, como uma ferramenta de política externa voltada para a atuação específica diplomática específica no campo cultural, visa a instrumentalização política de expressões e fatores culturais e fluxos comunicacionais, que eu acabei de explicar. Tem como meio de propagação, ela atua dentro dessas relações culturais internacionais. Isso é uma reflexão do intelectual francês, do Rosselli, que fala sobre isso, que faz uma diferença entre relações culturais, né, espontâneas e política cultural. E aí eu faço essa adaptação para a diplomacia cultural, que as relações culturais são praticamente esses fluxos naturais, espontâneos, né, dessa interação cultural no plano internacional, desse desejo que as pessoas têm de conhecer novas culturas, de se conectar, né? E quando o Estado impõe esse processo. Aí seria a ideia da política cultural, mas de qualquer forma está atuando dentro dessa teia de relações culturais para poder a coisa funcionar. E a diplomacia cultural é justamente isso, assim, uma ação de um Estado buscando instrumentalizar esses fluxos e usando como mecanismo, como ferramenta, suas expressões culturais nacionais. Então essa visão assim, tradicional, né, da diplomacia cultural, que é isso, né, a instrumentalização desses fluxos e dessas expressões culturais, né, em prol dos objetivos de um determinado Estado. Essas expressões, né, englobaria, por exemplo, a língua nacional, a música nacional que é feita no país, a dança, o teatro e tudo mais, assim, né, essas expressões assim, culturais, os valores, a literatura, está dentro daquela lógica dos fatores culturais nacionais. E, de maneira geral, a diplomacia cultural ela engloba uma série de atividades específicas, difusão cultural específica, né, que tem a ver com a promoção internacional de indústrias, vou colocar assim como indústrias culturais, e as indústrias culturais englobando a questão da música, produção fonográfica, produção cinematográfica, literatura, artes plásticas, dança, teatro. Mas aí também, então esse seria o campo da difusão cultural. O outro campo que é de atuação da diplomacia cultural seria a disseminação da língua nacional, promoção da língua, algo mais específico, de criar centros de estudo, por exemplo, como o Reino Unido faz no Brasil, com a cultura inglesa, por exemplo, como a França faz com a Aliança Francesa, que é o Instituto da Língua, porque também a língua, ao aprender a língua, é uma porta de entrada para todo o universo cultural do país difusor. A Aliança Francesa faz muito bem isso. Você começa com a língua, mas você começa também a ter acesso a outros aspectos da cultura francesa. Você vai aprender a língua, você vai aprender sobre a música francesa, porque também vão te dizer que, sabe, aprendendo a música, você vai aprender melhor a língua. Então, assim, vai estar tudo interligado. É uma porta de entrada. E que também pode ser entendido como uma porta de entrada para uma dominação cultural. A promoção do intercâmbio educacional, né, que tem a ver também com criar essas pontes de entendimento, como fala, por exemplo, o próprio Edgar Telles Ribeiro, né, um diplomata brasileiro que atuou muito nessa campo cultural, de criar esses pontes de entendimento entre duas culturas, e a partir da educação, que naturalmente tem a ver com a cultura, você acaba criando novas identidades, novos processos de identificação ali a partir desse intercâmbio. Por exemplo, você ir num intercâmbio estudar junto com um americano, de repente você, ou um coreano, ou um chinês, que talvez você tivesse impressões negativas daquele povo, daquela cultura, mas ao você passar, de repente, 3 meses numa sala de aula, estudando no intercâmbio, você acaba fazendo amizade, conhecendo, sei lá, namorando, e você acaba tendo uma nova concepção daquele povo, e isso muda a percepção que você tem, e aí você consegue criar novas pontes de entendimento e de amizade entre duas nações a partir desses pequenos, né, pontos. E o outro também é o intercâmbio técnico. Dois povos vão cooperar para construir, de repente, uma barragem. E uma barragem, de repente, vai demorar, sei lá, 5 anos para ser construída. Então você vai ter um contato diário, troca de conhecimentos, troca de técnicas, e isso vai criando laços de amizade, laços de interação mesmo. E o último é a negociação de acordos culturais em esses organismos multilaterais da cultura, como a Unesco, e você ali também você cria programas que vão facilitar esses encontros culturais. E aí são elencando os objetivos: ampliar a influência política através de projeção de soft power, gerar renda, que também esse é outro ponto da economia da cultura, ou economia criativa, como virou um importante vetor da economia internacional, grande geradora de renda. Então, a partir de renda, a partir da promoção das indústrias culturais,
criar um melhor ambiente de cooperação e negociação internacional, criando pontos de entendimento e cooperação, porque justamente você, fazendo esses intercâmbios, você passa a conhecer, e de repente pode passar até a gostar, admirar aquele outro país. E é muito mais fácil você fazer negócio com quem você conhece e admira do que alguém que você tem medo ou tem total ojeriza. Então, também a ideia da diplomacia cultural é isso, criar esse ambiente, a partir da cultura, do intercâmbio cultural, criar esse ambiente mais propício para outras ações acontecerem no campo internacional. Proteger a identidade cultural nacional, ainda mais quando você tem uma hegemonia das indústrias culturais norte-americanas pelo mundo, e você começa a criar políticas públicas, não só para a promoção internacional da sua própria cultura, mas para você meio que bloquear, de alguma forma, a entrada sem critério de produções culturais estrangeiras que podem criar, ao hackear seu sistema simbólico, poder, inclusive, mudar a sua percepção, suas preferências e sua própria identidade. Então, tem um cuidado. Os países, a partir da diplomacia cultural, têm também um cuidado da proteção da identidade cultural nacional a partir da formulação de políticas públicas. Inclusive, a ideia de você promover no mundo as suas próprias indústrias culturais, expressões culturais, traz também um sentido de orgulho nacional, e mais, você também começa a competir nesse ambiente, nesses fluxos culturais, você deixa que somente uma cultura circule, você começa também a buscar ocupar espaços internacionais. Ainda mais que em outros países também tem uma diáspora da sua própria cultura em outros países, então você também protege a identidade cultural a tentar competir, ocupar espaços, não deixar um total domínio cultural de potências culturais como os Estados Unidos dominar, né, criar um processo de hegemonização cultural global. Então tem esse sentido também de você mostrar uma maior diversidade cultural a partir da sua política de promoção cultural internacional. Porque é uma grande também, assim, a gente fala de cultura como algo bonito, etéreo, mas assim, o campo cultural é um campo extremamente violento, de competição, pautado por assimetrias, de lutas por poder, relações de poder, porque está em jogo justamente isso, domínio político e renda. Então, assim, nenhum campo que tem tanta importância vai ficar solto. Então, há diversas brigas, diversas disputas, né, inclusive pela proteção de identidades culturais nacionais, assim, que, na verdade, é um motor nacional, em grande parte, assim, um dos motores, né, do desenvolvimento nacional. Então, essa briga pela cultura é uma briga pelo desenvolvimento também, pela autonomia internacional. Então, assim, né, é um campo de batalha, um campo cultural. Não é um campo etéreo de paz. Pode até ser, mas não é o caso, na maioria das vezes. E a partir daí tem a promoção da imagem internacional, ainda mais nessa era da informação, que a opinião pública ganha mais força e que, estruturado por esses fluxos de comunicação, diplomacia como mecanismo de comunicação, a imagem, né, acaba sendo um fator, né, um ativo político muito importante, né, para você conseguir fazer parcerias estratégicas, para você não ser visto como um pária, para você conseguir acordos nesses organismos multilaterais. Então, até essa ideia do branding, né, da criação da marca do país, ganha muito mais força nesse contexto também. Então, essa visão tradicional de diplomacia cultural que eu reinvento a partir dessa uma concepção alternativa de diplomacia cultural baseada na diplomacia cultural não só como um mecanismo que atua nesse campo cultural, mas que também tem a função de identificar, instrumentalizar essa dimensão simbólica das relações internacionais, manifestada em vários aspectos, tanto na parceria estratégica quanto nas relações bilaterais menos assim, estruturadas, buscando esse poder simbólico, que vai estar muito mais aflorado nos fluxos culturais, como a gente já falou, porque, em essência, a cultura é simbólica, mas que também pode estar presente em atividades não tão ligadas a esse universo, mas que tem uma dimensão simbólica, um pouco mais invisível, mas que souber ali captar, você vai encontrar, nos campos econômicos e políticos. Então, por exemplo, um acordo econômico qualquer entre dois países que eram inimigos durante algum período, mas que fazem um acordo de cooperação econômica, pode assim, não tem nada a ver com cultura, não tem nada a ver com simbólico, mas o próprio ato da assinatura desse tratado tem um peso simbólico que tem um papel de comunicar mensagens políticas, por exemplo, que esse país que talvez era inimigo desse outro país por ações e opções que tinha anteriormente que tornava esse país muitas vezes um pária, ao fazer esse gesto, ele mostra que
está disposto a participar de uma determinada, por exemplo, sociedade internacional. E isso pode trazer um capital político muito maior do que simplesmente aquela cooperação específica com aquele outro país que tinha sido inimigo. Você meio que pode ser uma entrada, assim, pode criar uma outra imagem em relação a terceiros países que não tem nada a ver com aquele acordo específico, mas que vão passar a ver esse país que antes era visto como um páreo como um parceiro. Isso pode trazer diversos benefícios. Então tem um impacto cognitivo, um impacto de imagem aí internacional. Então, assim, minha ideia é assim, além claro, considerando o campo cultural como o principal campo, mas ultrapassando o campo cultural, sentido restrito, para incluir outras atividades com potencial de manifestar e projetar poder simbólico. E aí passa a ser não só uma ferramenta específica de instrumentalização da cultura, mas uma filosofia de ação que você, diplomata, fica ali. Não, sou diplomata especialista em cultura. Não, sou um diplomata de modo geral e estou vendo as oportunidades, assim, estou vendo que, caramba, se assinar esse acordo, como eu falei, isso aí vai ter um impacto simbólico, então vamos trabalhar também isso para ampliar esse impacto simbólico, né, de uma maneira, e direcionar ele da maneira que interessa ao país. Então essa é essa ideia, né, é como eu trabalho com conceito de diplomacia cultural na minha pesquisa.